Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Alexandre Martins e estou aqui para nós iniciarmos a nossa aula de número 4 do nosso segundo livro, Os Evangelhos e Atos. Nós já falamos sobre Mateus, já falamos sobre Marcos, já falamos sobre Lucas e agora vamos iniciar o livro de João. E por fim, falaremos do livro de Atos. O livro de João que eu tenho certeza que vai nos encantar com tantas revelações, com tantas coisas interessantes, coisas que nós encontramos apenas no escrito de João, da maneira que João escreveu, devido a fatos que somente João presenciou. Nenhum dos outros evangelhos ele fala, porque eles não estavam, eles não tinham sido, não estavam presentes, né? E João estava presente, João estava vivendo aquele momento, e assim ele consegue colocar isso muito vivo no seu livro, e é muito interessante para nós observarmos tudo isso, né? Peço que você tome nota aí, você esteja com a sua revista, que você também esteja com a sua Bíblia Sagrada, com um bloco de notas para as anotações, e que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Para iniciarmos essa aula, eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 4, o verso de número 21 e o verso de número 22, e vamos ver o que Mateus fala de João. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, o verso de número 21 e 22. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nós vamos ver que no momento em que Jesus encontra Tiago e João, ele está com seu pai, vindo de uma pescaria, né? Ele tinha uma cooperativa, era sócio, né? Eles eram sócios, e acredita-se também que Pedro também era sócio de João e Tiago, e eles não estavam vivendo uma situação tão tranquila assim, né? A pescaria não estava rendendo tanto, eles não estavam conseguindo pescar tanto, e aí Jesus encontra com eles e chama os dois, e os dois imediatamente eles deixam de estar ali trabalhando com a pesca e passam a seguir a Jesus. Todas as vezes que eu vou falar sobre Pedro, sobre João, e a gente entra nesse texto, eu brinco com os alunos e falo para eles assim, gente, pescar como Pedro pescava é fácil, porque todas as vezes que a Bíblia vai nos mostrar Pedro pescando, e pescando bem, né, catando bastante peixe, são situações que Jesus fala para ele, Pedro, joga a rede do outro lado, Pedro, vai agora pescar, volta lá e vai pescar. Gente, dessa maneira, até eu que não sei pescar nada, consigo pegar peixe, porque segundo a palavra de Deus, nós conseguimos também, né? E Pedro está muito nesse cenário, né? Eu brinco sempre isso com os alunos em sala, mas é para se pensar, né? No entanto que nesse momento aqui também, João também não estava vivendo uma situação na sua pesca, mas fato é que Jesus encontra eles, e Pedro, como Tiago e João, se tornaria esses homens que revolucionou toda a nossa história. É interessante também quando nós olhamos para o livro de João. Por quê? Porque o livro de João é um tratado teológico, né? E isso faz com que facilita muito a nossa vida. Quando a gente estava estudando Mateus, Marcos e Lucas, a gente viu que o tipo do livro era sinótico, era histórico, mas o livro de João não, já é um tratado teológico. Tratado teológico por quê? Porque no período de João, acredita-se que 80, 90 depois de Cristo, os agnósticos eles já estavam de uma forma muito violenta, de uma forma muito pesada em cima da igreja, né, dos primeiros cristãos, e colocando um jugo, ensinamentos errôneos, né, lançando heresias, falando coisas que não contribuíam em nada, e João vem escrever diretamente nesse período, vem escrever diretamente para essas pessoas, vem tratar esse problema que já no início a igreja estava sofrendo e que até hoje a gente pode debruçar em cima do livro de João e entender, né, todas as verdades que João estava. No entanto que quando a gente estudou sobre Mateus,
Marcos e Lucas, a gente viu que cada um tinha o seu público, né? Cada um tinha um público em específico, né? Mateus escreveu para os judeus convertidos, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, abrangendo muitas pessoas, e João vai escrever para todos os cristãos, de todos os tempos. No entanto que o livro que você precisa recomendar, por exemplo, para alguém que chega até diante de você, você que é estudante de teologia, você faz teologia, eu escutei muito isso, você que é estudante de teologia, o que você indica para eu ler, qual o melhor livro para eu ler, qual o livro que você acha que eu vou me identificar mais, principalmente para novo convertido, gente, você pode indicar com toda a segurança o livro de João, porque é um livro que não é tão complicado de se entender, é um livro que se tratando de todos os outros, ele é um livro mais simples, João vai tratar de uma forma muito leve as questões, então a pessoa sem estudo nenhum, sem entendimento nenhum, ela vai ler e vai poder compreender melhor, só que também esteja preparado para poder solucionar as dúvidas e as questões que essa pessoa possa ter, e você, eu tenho certeza que terá condições suficientes de responder as questões das pessoas. Eu sempre brinco com vocês de que a partir do momento que você começa a estudar teologia na sua igreja, na sua comunidade, você não é um crente normal mais, né? Você é aquele que faz teologia, né? As pessoas olham para você de uma maneira diferente, né? E que você possa ter a humildade, né, de sempre reconhecer que você apenas teve condições de um estudo a mais, de ter um pouco mais de conhecimento, mas nunca deixe que isso suba ao seu coração, né, e que você possa entender, achar que você é melhor que as pessoas. Não somos, apenas tivemos essa grande oportunidade e que você possa aproveitar ao máximo essa oportunidade que Deus tem te dado. João, ele é da região da Galileia, e os historiadores vão entender que ele, muito possivelmente, ele era analfabeto, sendo analfabeto, uma outra pessoa possa ter escrito para ele o livro, e não tem problema nenhum, né, disso ter acontecido, e se ele teve se ele foi analfabeto, alguém teve a ter escrito para ele, e se ele não foi, ele mesmo pode ter escrito, mas fato é que ele teve, pela região, entende-se que o conhecimento, né, da escrita foi muito restrito a eles. Fato é que quando a gente vai estudar Atos 2, quando a gente está estudando Atos 2, a gente vê que aquelas pessoas, quando eles estão falando naquelas línguas, né, as pessoas que estão ouvindo, as pessoas estão falando, mas essas pessoas não são galileus, né? Ou seja, o que eles estão querendo dizer? Essas pessoas, como é que elas estão falando na nossa própria língua se eles não têm conhecimento, se eles não têm condições de estudo, se eles não foram para uma escola para poder estudar? O que ele está querendo dizer nesse contexto é isso, né? Como que eles conseguem ter condições de falar na nossa língua sendo que eles não têm instrução nenhuma, né? Então, pela região, entende-se e acredita-se que João, ele não teve tanto estudos assim, né? Isso não muda em nada o livro, não muda em nada o valor do livro, o peso do livro, né? Esse tratado teológico, como eu já disse, não vai mudar em nada, vai apenas acrescentar ainda mais a obra e a ação espiritual, né? A ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. João é amigo íntimo de Cristo, no entanto que em vários pontos ele é tratado como discípulo amado, aquele que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus para conversar, né? Um pouquinho mais para frente a gente vai ver, acredite-se também que ele era primo de Jesus, né? E aí a gente consegue entender, gente, quando a gente começa a estudar, a história dos discípulos, a gente encontra cada assunto interessante de entender que tudo isso acontecia muito próximo, né? Eu li um livro muito interessante que ele vai colocar assim que alguns dos discípulos eram tão próximos de Jesus e alguns sendo até parentes, que é o caso de João, né? Acredito que João era primo de Jesus, e assim, mas aqueles que não eram primos eram muito próximos, estavam muito ligados, se conheciam, né? A gente vê que Marcos, ele colocou tanta coisa interessante no seu livro, lembrando que Marcos foi o primeiro livro a ser escrito. Marcos, ele pega informações direto com Maria, né? Os historiadores vão dizer que Marcos ele frequentava a casa de Jesus, ele frequentava a casa de Maria, né? Então assim, eram pessoas muito próximas, né? Não eram pessoas assim tão distantes, não. A maioria dos discípulos eram pessoas próximas da família e do convívio de Jesus.
Fato é que quando a gente lê, por exemplo, a transfiguração, que encontra-se lá Pedro, Tiago e João, né, apenas os três estavam nesse momento. Quando Jesus vai orar, quando Jesus está passando por aquela agonia, né, que o texto vai falar que a agonia dele era tanto que ele chega a suar gotas de sangue, né, a gente vê que quem eram as pessoas que estavam próximo de Jesus? Pedro, Tiago e João. Quando eu escrevi o livro Forma, Deforma e Reforma, é muito interessante que eu tratei desse assunto, né, dos discípulos. Eu conto a história desde o início da construção da igreja, da formação da igreja, e trabalho a ideia até Martinho Lutero, né, falando sobre a reforma protestante, né? Eu falo a parte da forma, como a igreja se formou, falo também sobre a deforma, como a igreja se perdeu. E a minha querida amiga e mãe em Cristo, Beatriz Prado, ela faz a última parte falando sobre a reforma, e é muito interessante que eu vou tratar esse assunto dos discípulos, eu vou tratar muito a questão dos discípulos, como eles foram, o chamado deles, como e trabalho separadamente cada discípulo. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. E o mais importante, quando Jesus está sendo crucificado, João está próximo à crucificação. Todos os outros haviam abandonado, todos os outros estavam longe, todos os outros estavam distantes de Jesus. Né? E quando a gente começa a ler esse momento da história, a gente vê que Pedro consegue ter acesso, e acredita-se que devido à influência de João, né, naquele cenário, João consegue fazer com que Pedro possa assistir o julgamento. Né? Fato é que eles não ficam juntos, João coloca Pedro lá dentro e Pedro vai para um lugar, e daí a gente não vê mais notícias, por exemplo, de João naquele lugar. E a gente vê que Jesus, ele tem um encontro, né, com Pedro, a hora que Pedro nega, a Bíblia vai narrar para a gente que Jesus olha nos olhos de Pedro e Pedro entende tudo aquilo que Jesus falou, Pedro entende tudo aquilo que Jesus colocou para ele, e assim, e aí Pedro sai desse cenário, Pedro sai dessa situação, mas João fica, né, quando vai para o final, que vai narrar a crucificação, que vai narrar a morte de Jesus, né, mostra que que João está ali, né, e Jesus ainda fala, ó, eis Maria, a tua mãe, e Maria, eis João, o teu filho, cuida dela, e acredite-se que a partir daquele momento Maria passa a viver com João, né. Então, João está muito próximo. E tem coisas, por exemplo, quando o soldado fura o lado de Jesus, né? Por que João tem condições de narrar isso? Porque João está ali, João está no pé da cruz, João está vendo tudo aquilo, João presenciou a morte de Jesus na cruz, coisas que os outros apóstolos não podem relatar nas suas cartas, porque eles não estavam lá. Lembrando que o livro ele é escrito nos anos 80 e 90 depois de Cristo, um bom tempo depois dos outros evangelhos. Né? Então, somente João vai relatar isso com tanta clareza para a gente, porque ele pôde relatar, porque ele estava presente. E ele viu toda essa situação. E por que eu disse para você que João possivelmente era primo de Jesus? Por um detalhe muito interessante. Quando vai ser narrado a crucificação e as mulheres que estão ali com João, cada evangelho vai relatar o nome de uma pessoa diferente. Né? Por exemplo, eles vão falar Maria, depois eles vão falar Salomé, e por último vai falar sobre a esposa de Zebedeu. Eles acreditam que esses três nomes tratados nos evangelhos, por cada um dos autores dos evangelhos, Maria, Salomé e a esposa de Zebedeu, é a mesma pessoa. Sendo assim, ela é a mãe de João, né? Ou seja, João se torna primo de Jesus. E assim, muitas pessoas acreditam nisso, muitos historiadores defendem essa ideia, né? Porque os três evangelistas, eles citam o nome dessa mulher, né? Só que citam nomes, cada um cita um nome, e aí fazendo a relação de um texto com o outro, eles entendem que essa mulher é a esposa de Zebedeu.
O apelido de João também é interessante nós observarmos, porque a Bíblia vai dizer que o apelido de João é Boanerges, né, que quer dizer filho do trovão, ou seja, um temperamento totalmente diferente do João que nós conhecemos, né, um temperamento totalmente estranho para nós, né, até esse momento, porque a gente conhece João como filhinhos, amai-vos uns aos outros, filhinhos. É interessante que quando João ele está na ilha de Patmos e ele volta para Éfeso, que ele volta para a igreja onde ele era pastor, eles colocam João para pregar. E isso é um relato muito interessante, eles colocam João para pregar, e João fica por várias horas falando apenas a mesma coisa. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Até o momento que um ancião chega em João e fala assim, João, você não pode ficar só pregando isso, você não pode, você tem que falar outras coisas, você precisa ensinar outras coisas. Aí João, muito sábio, como sempre foi, vai falar assim para ele, se vocês cumprirem, né, isso que eu estou falando, de amar um ao outro, né, vocês já fizeram o bastante. Então você vê, é um temperamento totalmente diferente desse primeiro João, que é encontrado com Jesus, que é o filho do trovão, que quando eles estão pregando o samaritano não ouve, ele fala para Jesus que o fogo consuma essas pessoas, e Jesus vai, calma João, não é assim, vamos devagar. E assim, Jesus vai tratando essa questão com João, e isso que é muito bacana, isso que é muito legal, ao ponto de João se tornar essa pessoa amada, essa pessoa que quando vai escrever as epístolas, vai escrever o evangelho, ele trata desse amor, ele fala desse amor, ou seja, ele teve a sua vida tratada, ele teve uma atenção especial de Jesus, porque era todo explosivo, da mesma forma que Pedro também era, e Pedro também foi tratado por Jesus. Né? O que a gente entende também do livro de João, né? O autor do livro é o João, discípulo amado, ex-pescador na Galileia. O tipo do livro é um tratado teológico, como nós falamos. Quando foi escrito nos anos 80 e 90 depois de Cristo. Tamanho do livro, 21 capítulos. Foco, Jesus, Filho de Deus. Por isso ele é um tratado. Lembra? Os agnósticos eles estavam querendo infiltrar heresias no meio do povo, querendo colocar ensinos errôneos diante do povo, e João vem para acabar com isso. João vem para trabalhar mesmo a ideia de Jesus, o Filho de Deus, porque até os próprios irmãos de Jesus os rejeita, né? Não aceita Jesus, né? E aí João vem para mostrar, ó, esse Jesus é o Filho de Deus. Lembra de Lucas? Lucas ele vai tratar a ideia do Jesus, o Filho do homem, mas também do divino. E aqui nesse momento, João vai tratar o quê? Jesus, o Filho de Deus. E, no entanto, que a parte mais complicada de se entender do livro de João é a hora que ele vai falar assim, que é o pão vivo que desceu do céu. Essa é a grande dificuldade daquele leitor que não tem o conhecimento nenhum, que vai ler pela primeira vez, é entender como isso pode acontecer. O restante do livro é muito tranquilo, por isso que eu disse que você pode fazer essa indicação para um novo convertido. O alvo de João são os cristãos dos últimos tempos, né? Ou seja, até hoje a gente consegue pegar o livro de João, assim como toda a palavra de Deus, e explaná-la de uma forma muito tranquila, de uma forma muito clara, né? Como eu disse, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus falou exclusivamente para os judeus, né? Marcos falou exclusivo para os romanos, Lucas falou para os gregos, e aí João vem falar para todos os cristãos, vem falar para todo mundo, e isso é muito legal. Jesus é Filho de Deus, por isso veio como um tratado teológico, para combater as heresias da época. Gente, e é tão interessante quando a gente começa a estudar a história da igreja, porque a gente vê que assuntos que nós discutimos hoje, né, aqueles homens discutiam já no início da formação, no início da igreja, na formação da igreja, eles já estavam discutindo sobre isso. E o que é legal a gente fazer um fechamento do livro, para a gente poder entender o livro de João, é como dividir o livro. Como a gente pode fazer essa divisão de todo o livro? A gente vai do capítulo 1 ao capítulo 4, ele vai fazer a apresentação de Cristo. Ele vai falar de Cristo, de onde veio, quem ele vai apresentar Cristo. Do capítulo 2 ao capítulo 13, ele vai falar dos milagres, são 7 milagres. Ele vai apresentar os milagres de Jesus.
Do capítulo 13 ao capítulo 17, ele vai revelar Cristo, falar quem é Cristo, esse Filho de Deus, esse que estava há pouco tempo estava aqui do nosso lado e agora se denomina Filho de Deus, se denomina Deus, quem é esse Deus? Então João vai falar, vai revelar Cristo nesse episódio. E do 18 ao 21, ele vai falar da rejeição, inclusive, dos seus irmãos, da sua família, e também vai falar da ressurreição. Como eu disse, João vai trazer relatos da ressurreição tão latentes, porque ele estava presente, ele viu, ele pôde contemplar, ele estava ali, não foi alguém que contou, não foi ninguém que falou, ele realmente estava presente e poderia falar muito claramente isso, né? Gente, é muito interessante quando nós paramos para pensar no livro de João, porque João ele vai mostrar muita coisa interessante e principalmente por ele ter sido essa pessoa tão peculiar, por ele ter sido tão próximo, por ele ter sido tão íntimo de Jesus, ele vai abordar tantos assuntos importantes, assuntos legais, assuntos que nós vamos encontrar apenas no seu livro, nós não vamos achar isso em nenhum outro livro, né? Por quê? Porque coisas que somente ele pôde escrever, somente coisas que ele pôde trazer, né? E isso enriquece demais o seu livro, isso enriquece demais. São apenas 21 capítulos esse livro, mas são 21 capítulos de um tratado teológico, né? Hoje, se a gente for parar para pensar, as igrejas não estão mais preocupadas com isso, de um tratado teológico, de uma confissão de fé, mas isso é muito importante. E no início da igreja, né, ali no ano 100, né, Papias, Clemente, eles vão fazer o uso disso para poder combater as falsas heresias, para combater o gnosticismo